Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso podcast de número 2. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso podcast número 2. Muito obrigado mais uma vez esse espaço de estar aqui com vocês, com essa audiência maravilhosa aqui do Método P8. E já te digo, viu, o nosso primeiro podcast foi um sucesso, O pessoal tá mandando já no nosso Instagram, mandando até algumas ideias de tema já pra gente começar a ajudar um pouco mais essas pessoas que estão pensando aí em ser promovido, em conquistar o seu aumento salarial. Olha, eu notei bastante o movimento pelas minhas redes, até pelas dúvidas que eu recebi depois do podcast. Então eu imagino que bastante gente tenha visto e tenha gostado, né, pela movimentação que eu tive. E para vocês que estão chegando aqui hoje, deixa a gente se apresentar um pouquinho, tá? Eu sou o Gabriel, eu sou professor do curso Método P8, eu também já atuei muito no mundo corporativo, né? Então desempenhei várias posições estratégicas aqui, e é por isso que nós desenvolvemos um método para poder fazer com que você também consiga alavancar a sua carreira profissional. Pessoal, mais uma vez me apresentando, então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alexander, tenho mais de 10 anos na gestão de empresas, sou advogado de formação e também sou professor da XP Educa do curso de Excel. E sou especialista em desenvolvimento de pessoas. E pessoal, antes de a gente começar com o tema do Excel, que eu sei que você já está correndo aqui para querer entender um pouquinho mais sobre como esse episódio vai poder ajudar você a se desenvolver, não se esquece que por um curto tempo, o nosso curso ele tá por R$ 99,90. O nosso curso que te leva do básico até o nível avançado quando o assunto é Excel. Você pode parcelar ele inclusive em 3 vezes, tá? E aí vai ficar muito mais barato do que uma pizza que você pede no final de semana. Então assim, ó, corre, aproveita. O link tá na descrição desse vídeo, tá? Então o nosso curso de Excel da XP Educa, né? O curso que o Alex é professor, que eu sou professor também, lá está te esperando para te auxiliar com essa ferramenta, que é uma ferramenta até que tem muito a ver com o tópico do nosso podcast de hoje, mas não perde, tá? Não perde, R$ 99,90 tá de graça, tá? Uma ferramenta aí que vai te auxiliar na sua jornada profissional. Corre lá, porque eu não sei quanto tempo vai ficar essa promoção. Não vai ficar muito tempo não, viu? Nós já sabemos que tem bastante gente que está aproveitando aí, mas se você está pegando esse podcast aí logo que ele saiu, daqui a pouco você pode ser contemplado aí também. Pessoal, bom, indo para o tema do nosso podcast, né? Nós estamos falando de uma coisa hoje, Alex, que é uma coisa que eu gosto muito. Uma coisa que no meu entendimento ele nasce da cabeça, né? Então a gente está trazendo aqui algo que você pode começar e deve começar a utilizar para o seu lado profissional, porque quando a gente fala, né, que existe a Red Pill, né, e a Blue Pill, né? Então assim, quando você utiliza essa ferramenta aqui, você começa a entender ela, trazer ela para o seu lado, você com certeza se destaca. Sua performance define o seu salário e a sua promoção. De novo, sua performance define o seu salário e a sua promoção. Esse é o tema do nosso podcast. E o que é performance? Eu acho que seria interessante nós já começarmos por aí, porque muita gente confunde. O que é o que é performar de fato, aquilo que vai fazer a diferença. Porque você entregar muito, entregar tudo, não é sinônimo de performance, muito menos de alta performance. Penso eu que a performance ela é uma entrega qualificada, uma entrega que vai te colocar acima da média e você tem que praticá-la por tempo suficiente para se destacar. Acho que esse tópico é muito interessante, né? Quando nós iniciamos uma jornada profissional dentro de uma organização, nós temos que entender que nós temos vários competidores, né? São pessoas que estão ali querendo galgar a conquista dessa promoção. Então isso é normal, isso é natural de qualquer organização. Seja uma organização pequena, uma média, uma grande, uma multinacional. Todos estão ali pela
mesma ideia, ter um aumento de remuneração. Todos estão ali, querendo ser promovidos. Todo mundo quer realizar seus sonhos. Pronto, eu tô ali só por uma questão comportamental, porque é o meu sonho trabalhar. Não é? Tem, pode ser que tenha, mas a maioria das pessoas estão ali para isso, tá? Quando a gente pega a performance, é por isso que tu contextualizou e conceituou muito bem a performance, é aquilo que vai ter uma relação direta com a qualidade da sua entrega, com a eficiência da sua entrega, com a performance, no meu entendimento, ela está diretamente relacionada com aquilo que você é, como funcionário, como colega de trabalho. Performance, ela descasa. Ou você performa ou você não performa. Não existe meio termo, tá? Então, eu gosto sempre de utilizar, né, quando a gente fala de performance, a parte do esporte, tá? Por muito tempo eu fui atleta, eu sei quais são as dificuldades de um atleta, e a gente vê vários grandes atletas, né? Então, assim, nós vemos Cristiano Ronaldo, que pra mim, assim, ó, fala performance, se eu for imaginar a imagem, olha Cristiano Ronaldo, Messi, né? Então, assim, todos os atletas olímpicos, né? Pô, você pega um Giba, você pega um Ricardinho, você pega o Bruninho, você pega pessoas que são, assim, ó, fora da curva, elas desempenham em alta performance, que é aquilo que tu trouxe como conceito, né? Que é quando você realmente executa aquilo com excelência, faz aquilo que tem para fazer, entrega com qualidade, isso é performance. E por um bom tempo, né? A gente fala, né? Não tem voo de galinha em alta performance. Alta performance é quem desempenha alta performance, né? Então, se a gente fosse otimizar e pensar em alguns quesitos aí para poder ajudar o pessoal a eles começarem a entender por que a performance vai definir o seu salário e a sua promoção. O que é, tu já trouxe, e como medir de forma objetiva a performance de um profissional, Alex? Olha só, quando eu penso na imagem de alta performance, que performance todos os profissionais eles vão ter. Com certeza. Ou tem o zero, igual a zero, ou vai ter igual a um número maior que a média. Quando eu penso em alta performance, para mim, trazendo para o esporte, vem na minha cabeça o Michael Phelps naquela fotografia dele, tá com os braços abertos, cheio de medalha. Isso aí. Para mim, aquilo é um cara de alta performance. Ganhou muitas medalhas olímpicas. Muitas. Na mesma Olimpíada, inclusive, né? Ele é recordista mundial. Eu acho que ele até sonha voltado à natação para ele conseguir atingir esses resultados, porque não é possível alguém ter esse framework de tão alta performance. De maneira objetiva, como que eu meço a alta performance? Eu posso medir com um critério simples de entrega, bateu ou não bateu a meta, entregue, ou eu posso fazer uma equação um pouco mais complexa para poder definir de uma forma um pouco mais assertiva o que é essa performance. Então, o que eu penso de maneira objetiva para a gente determinar isso? O que eu fazia até na minha prática do meu dia a dia? Eu preciso entender o grau de eficiência que aquelas entregas são realizadas com relação a recursos, o quanto de recursos aquela pessoa está empregando para fazer aquela entrega. O grau de eficácia, o quanto aquilo importa realmente dentro da organização de maneira estratégica. E a qualidade que aquilo é entregue. Então, eu penso que, para te medir a performance de uma forma objetiva, tem que ser atendidos critérios atrelados à eficiência, eficácia e qualidade da entrega. Quanto aquilo ocupou de recurso para entregar um resultado que importa, um grau de qualidade médio, mínimo, excelente. Então, dentro desse viés da performance, vai fazer a mensuração do profissional. Se ele entregou, com que tempo, com que qualidade e qual que é o que foi o resultado que realmente trouxe impacto dentro daquilo que ele entregou. Dentro dessa equação, eu vou determinar se ele é um profissional que ele tem uma performance média, aquém do esperado, ou realmente ele está batendo na alta performance. E aí vai ter mais o fator consistência. Tu colocou o Michael Phelps, tá? Também acho um cara fora de série. Na tua opinião, tá?
de que forma que uma pessoa de alta performance ela consegue continuar mantendo os níveis de qualidade, de entrega, de eficiência, mesmo quando ela não está num bom dia. Porque esse é o grande segredo, tá, pessoal? Esse é o grande segredo. Ir bem um dia, qualquer um consegue. Qualquer um consegue ir bem um dia. Um dia tá tudo certo, tá? Porém, o que diferencia uma pessoa de performance mediana, como o Alex trouxe, uma pessoa de alta performance? A pessoa de alta performance, ela vai bem muito mais vezes dentro de um mês do que menos vezes dentro de um mês. Então, na tua opinião, Alex, o que faz com que atletas, pessoas de alta performance vão bem, inclusive nos dias que eles não estão bem? Eu não tenho nem sombra de dúvidas, e isso o livro Hábitos Atômicos traz a título exemplificativo dentro da narrativa dele, né? Mas resumidamente, disciplina. É fazer o que tem que ser feito, independentemente se tu está de bom humor, de mau humor, se tu está estressado, se tu brigou com a mulher, se tu não brigou, se tu brigou com o marido. Tem que fazer o que tem que ser feito e conquistar pequenas vitórias dia após dia, porque isso vai se acumulando para lá no final te diferenciar dos demais. Então, performance e alta performance, que nós estamos principalmente tocando aqui, por exemplo, o Michael Phelps, ele vai acordar, o Cristiano Ronaldo vai acordar, o Messi vai acordar, eles não querem saber se eles estão bem ou se estão mal emocionalmente. Eles vão ir a campo e vão treinar. Ele vai comer direito. Não interessa se ele está num dia ruim e quer chutar o balde e comer mais chocolate nesse dia se é Páscoa. Não, ele vai fazer o que tem que ser feito, porque ele tem disciplina. É a disciplina que vai construir a consistência da alta performance, que vai diferenciar essas pessoas, que vai colocar elas acima dos 80% dos profissionais, acima de 80% dos outros competidores. Quando a gente traz para o mundo corporativo é a mesma coisa. O teu colega aí que está sentadinho do teu lado, ele é teu competidor. Se tu não agarrar uma oportunidade, se tu não quiser a promoção, ele vai querer, porque ele quer o aumento de salário também. Então, e a analogia do esporte, ela é muito pertinente, porque no mundo corporativo nós temos também um jogo. Então, nós vamos ter competidores que estão competindo conosco. E a disciplina é o fator determinante para dizer se o profissional ele é um profissional de alta performance ou não. Mas então, na tua opinião, o segredo do sucesso é a disciplina. Então, como fazer para se ter disciplina? Olha, fazer disciplina é uma construção de pequenos hábitos. Fazer execução todos os dias das mesmas coisas, comemorar pequenas vitórias, empilhar hábitos, fazer um empilhamento de hábitos para construir essa disciplina. Pessoal, não é motivação. O Alex está falando desse livro aqui, ó. Mostra aí, Alex. Isso. Hábitos Atômicos, tá? Hábitos Atômicos. Isso que ele está dando para vocês é uma aula. James Clear. É uma aula, tá? Sobre hábito, é uma aula sobre disciplina. Deixa ele aqui, ó. Tá aqui assim, Ele aqui, ó. É uma aula sobre hábitos, é uma aula sobre disciplina, tá? Que é muito importante vocês começarem a entender, porque realmente não adianta as pessoas que fazem o que precisa fazer, elas sabem que elas têm que levantar, que elas têm que ir fazer alguma coisa, que elas têm que se organizar, que elas precisam, enfim. Gente, não adianta. Quem faz o que quer fazer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito, tá? Então, se você ficar do lado do Cristiano Ronaldo, ele não vai ter nada diferente de você em nível, vou te dizer assim, ó, em nível, você tem um rim, você tem 2 rins. Você tem 2 rins, ele tem 2 rins, ele não tem 3 rins. Ele não tem meio rim, ok? Então, assim, as pessoas ficam pensando que as pessoas de alta performance são pessoas fora da curva. Que nasceram com um dom. Que nasceram com um dom, que alguém fez alguma coisa. Não. Olha o que o Alex acabou de falar. Elas fizeram aquilo que precisa ser feito. Isso não é um segredo oculto, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente fazer aquilo que
que não tem vontade de fazer. E muitas vezes tu não vai ter vontade de sair e correr 5 E era isso quilômetros. que eu ia falar agora, porque tá aqui pra eu te pedir. E o que tu fazia quando tu não tinha vontade de fazer? Não fazia igual, né? Simples assim. Vamos trazer para uma tarefa do cotidiano, que acredito que a grande maioria aqui pode fazer, se é que já não faz. Correr. Todos os dias, 5:30 da manhã, eu tinha que correr uma média de 3 a 5 quilômetros. Era 3, depois foi para 5. O que eu fazia? Deixava separadinho ali, igual ensina no livro Hábitos Atômicos, calção, tênis, camiseta. Tinha dias que eu não tinha vontade de ir. Sexta-feira, quem é que quer acordar às 5 da manhã, 5:30 da manhã para correr? Ninguém quer. Só que o que acontece? Chega um determinado ponto que é um ponto de inflexão. Tu já nem te pergunta mais isso, tu não questiona mais isso. Tu baixa o teu senso crítico, vai e faz. Não interessa se está chuviscando, se está frio. Aqui em Caxias, nós estamos em Caxias do Sul, o nosso tempo é bem complicado. Chega inverno aqui, vai a 0 graus. Então, se tu não baixar o teu senso crítico, vai acabar não fazendo. E se tu não fizer um dia, se tu não fizer 2 dias, se tu não fizer 3 dias, tu joga fora o teu esforço de 1 mês, 2 meses, ou quantos meses tu tenha tentado acumular esse hábito. Então, não tem não querer fazer. Tem que fazer, vai lá e faça. Não se questione, baixa o teu senso crítico. Pensa antes de definir as atividades, o que você quer com elas. Depois, no momento de execução, não tem que ficar pensando. Tu tá falando de planejamento, né? Isso. E que é um dos pilares, né, da alta performance, né? Pessoal, isso é muito importante, tá? As coisas são muito mais fáceis, né? Nós brincamos, nós conversamos muito sobre isso, né? O ser humano gosta de complicar coisas que são simples, né? Poxa vida, se tu tem alguma atividade para fazer, se tu tem alguma tarefa para fazer, se você tem situações para entregar durante a semana, que você deve estar cheio de situações para entregar na semana, tá? Se planeja antes, tá? Vocês aqui não conseguem nos olhar aqui no nosso escritório, mas atrás aqui de vocês tem 2 quadros aqui cheios de demandas para fazer. Por quê? Porque você tem que estar planejado que precisa executar. Você quer ser fora da curva ou não? Agora, você ir para a guerra, ok? Você vai pra guerra sem arma, você não tem como performar. Aí que tá, e tem muita gente que não conhece as armas. E tem muita gente que acaba pensando assim, meu Deus, mas eu tenho que fazer 700 cursos para entender quais são essas armas. E não é assim. As coisas são muito mais simples que você. Todo mundo tem acesso a uma folha e a um papel e começar a realmente fazer um planejamento semanal. Realmente fazer um planejamento diário. Só que é uma coisa que eu vou te dizer, a grande maioria até das faculdades não ensina. Não ensinam. Só que são coisas que nós aqui que desenvolvemos o método P8, por que a gente desenvolveu o método P8 em cima de 8 pilares? 8 pilares para trazer esse conhecimento para vocês. Porque nós sabemos o que você precisa no dia. Agora, se hoje, segunda-feira, você não está nem organizado, nem planejado para o que você precisa fazer hoje, como você quer vencer a guerra? É isso que você precisa entender. A dificuldade não é você ser fora da curva e ter uma alta performance, não. A dificuldade é você fazer as coisas que você precisa fazer. E que nem o Alex trouxe aqui. Não é fácil, não é tranquilo, não é simples. Vão ter dias ruins, vão ter mais dias ruins do que dias bons. Ok, mas você precisa fazer mesmo assim. Porque se você começa a falhar, se você começa a não executar, se você começa a não fazer, qual que é a consequência disso hoje no mundo corporativo? Perda de performance, perda de cargo, baixa remuneração, estagnação, sempre o coleguinha está sendo promovido e você não. É isso que acontece, pessoal. Eu vou até mais longe, eu digo que a estagnação ainda ela te bota num patamar de conforto. Mas tem gente nova no mercado aí que vai te tratorar. E aí? Exatamente. Aí vai cair no fundo do poço. Excelente jargão, né? Vai te tratorar. É isso aí. Pessoal, é isso que acontece hoje no mundo corporativo. Poxa vida, cada vez mais as pessoas estão tendo mais acesso à informação, tá?
você não vai fazer o básico, você não vai fazer as coisas que precisam ser feito, as pessoas realmente vão vir e vão te tratorar, tá? Ou vai fazer só o básico, vai vir alguém que não está disposto a fazer só o básico, exatamente. quer fazer um pouco a mais e quem sabe até ganhar menos. E aí? Alex, aqui tu trouxe planejamento, tá? E agora eu queria que tu fizesse uma correlação entre organização e performance. Bom, quando nós falamos de planejamento aqui, planejamento e organização andam de mãos dadas. Performance, planejamento e organização andam de mãos dadas e são pré-requisitos para te estabelecer uma performance e uma alta performance, então são pré-requisitos obrigatórios. Então, o que eu vou te dizer? A performance ela vai estar sempre atrelada ao quanto você consegue entregar das coisas que realmente importam num determinado período de tempo. Não tem como você gerenciar todas as tarefas que você tem para fazer se você não tiver um planejamento prévio e uma organização, uma rotina bem organizada. Como que eu descobri isso? Bom, no início da minha vida de gestor foi da pior forma. Foi indo lá, fazendo, errando, corrigindo, até entender que as coisas realmente são muito mais fáceis. É você pegar uma folha em branco e escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Passar os tracinhos e definir dentro do seu rol de atividades qual que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Ou seja, planejamento e organização, e tem várias ferramentas de planejamento e organização, visuais, conceituais, softwares de organização. E depois a gente, no canal do Método P8 tem um vídeo que fala só sobre isso. Só sobre isso. Que é interessante você ir lá e pesquisar e assistir esse vídeo, que ele traz muita coisa interessante. Planejou, organizou, definiu quais são as suas rotinas, bom, aí você vai começar a construção da performance. Aí você vai começar a medir a sua performance e buscar um resultado melhor. Não tem como você chegar na segunda-feira e não saber o que fazer e imaginar que você vai performar. Não tem. É impossível. Errado. Eu digo por experiência própria. Meu princípio de carreira foi muito assim. Chegava lá numa empresa, primeira cargo de gestão que eu tive tinha 120 funcionários, era uma empresa pequena. Mas chegava lá, era uma confusão de tarefas para fazer, eu acabava só apagando incêndio. Aí depois, com o tempo, fui descobrindo que a gente tinha que organizar as coisas antes de poder encerrar a semana, para daí na segunda-feira já chegar com as coisas alinhadas. Pessoal, então olha aqui, ó. Isso é muito importante, tá? É muito importante. Planejamento é algo base, é a essência de uma alta performance, de rotinas, né? O controle que você vai fazer depois de você ter algo planejado, você vai conseguir ver se você fez a sua demanda ou se você não fez essa demanda. Porém, isso que o Alex trouxe é muito importante da questão do fechamento, tá? Poxa vida, você se colocou lá para fazer 40 demandas numa semana, por exemplo. Não estou falando nada louco aqui, tá? Esses dias nós estávamos estudando aqui, a gente viu que executivos de alta performance fazem entre 8 a 10 atividades importantíssimas por dia, tá? Então, se questione aí quanto você está fazendo. Porém, você tem essas 40 demandas para realizar durante a semana. Chegou no dia do fechamento da sua semana. Tem gente que fecha a semana na sexta, nós aqui fechamos no sábado, né? Tem gente que fecha no sábado, tá ok? Fechou a semana. Você tem que olhar para ver o que você fez daquilo que você tinha se comprometido para fazer. E com base nisso, na hora de você montar o seu planejamento, você tem que ver o seguinte: bom, eu vou continuar nessa demanda que eu tô aqui, eu vou continuar nessa linha que eu tô fazendo aqui, eu vou trocar, vou alternar, vou ir para onde? Porque não adianta você só abrir demanda, você tem que fechar as demandas também. Você tem que saber para onde está indo a sua carreira, a sua jornada, né, as suas atividades. E aqui é interessante a pessoa se perguntar se as demandas que elas estão fechando, elas são ou não impactantes para o resultado que ela busca. Exatamente. Porque se ela está buscando uma promoção, ela não pode estar querendo ter os mesmos resultados, as mesmas entregas do coleguinha. Exatamente, né? Aquela velha linha de raciocínio. As atividades que eu estou fazendo, elas são estratégicas ou elas são operacionais? Elas estão voltadas ao planejamento estratégico da minha organização?
Elas estão voltadas às metas e objetivos do meu gestor? Eu sou um solucionador de problemas ou eu acabo fugindo dos problemas, me escondendo atrás de demandas burocráticas, onde ninguém mais vai precisar me chamar? Como é que as pessoas apareciam no teu radar? As pessoas que aparecem no radar de altos gestores são pessoas que executam atividades complexas e atividades relacionadas à estratégia da organização. Pessoas que tu sente falta delas quando elas não vêm trabalhar. Por quê? Porque tu sabe que elas são pessoas que fazem atividades estratégicas. É isso que você tem que começar a ir atrás. Você tem que começar a se colocar, a se posicionar como uma pessoa que vai fazer falta se não estiver ali. Mas não fazer falta porque simplesmente faz atividade operacional. Porque atividade operacional você substitui por qualquer outra pessoa. Agora, atividade estratégica, atividade tática, não, você precisa de pessoas boas para conseguir organizar. Pessoal, o tempo ele voa aqui, tá? Nós estamos tentando limitar nos 30 minutos, tá? Mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Esse tema aqui é um tema que a gente fica por horas falando, mas o que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Não se esqueçam de fazerem o que vocês precisam fazer. Acho que essa tem que ser o cerne do nosso podcast de hoje. Planejem, executem. Não seja apenas um bom planejador. Execute aquelas coisas que você planejou. Se você está planejando de uma forma rasa ainda, bom, vem aqui para o nosso curso, a gente vai te ensinar você a realmente planejar de uma forma mais profunda, de uma forma que te traga melhores resultados, tá? Nós podemos ajudar você com isso, tá? Porém, assim, ó, entenda que sem isso você nunca vai desempenhar em alta performance. Nós temos aqui, né, Alex? Nós trouxemos alguns livros para indicar para vocês, né? Então, aqui, ó. Primeiro, Hábitos Atômicos. O Alex acabou entrando no livro do Hábitos sem querer, mas já valeu muito a pena. Não tinha como não entrar nele. O Alex trouxe um, eu trouxe outro, né? Então, fala do que tu trouxe aí, Alex. Vamos lá. O Pentagrama da Alta Performance, do Joel J. Um livro excelente para você ler, se você quiser, obviamente, mas eu imagino que quem está aqui assistindo esse podcast quer, né? Com certeza. Desenvolver a alta performance. Saber o que de fato é performance, nós conceituamos aqui de uma forma bem objetiva, esse livro traz de uma forma um pouco mais detalhada, traz a questão da diferença entre alta performance e alta performance, porque muita gente não sabe essa diferença, e vai trazer aqui como você vai desenvolver e se manter em alta performance. E pessoal, eu trago para vocês o livro Cabeça de Campeão, do François Ducasse, tá? Este livro aqui é um livro fenomenal. Ele é um livro que ele fala um pouquinho da vida dos atletas e o quanto que é complicado você viver em alta performance, né? Porque, assim, se você é um atleta, você não quer ser um atleta para não ser titular. Você não quer ser um atleta e não participar de seleções, sejam seleções estaduais, a seleção, né, do nosso país mesmo, né? E o quanto que é complexo você ter uma rotina de alimentação, uma rotina de treinos, mas uma rotina de alimentação e de treinos profundos. Não um treininho raso que você vai lá na academia, fica, sei lá, 30 minutinhos na esteira, 20 minutinhos no WhatsApp e 10 minutinhos alongando. Pelo amor de Deus, tá? pega o WhatsApp então, na assim, academia, né? ou em redes sociais, né? Então, assim, não. É você entender que se você não entregar resultado, você não joga, né? Pessoas que vivem sobre isso. Então, esse livro aqui, Cabeça de Campeão, e digo uma coisa para vocês, pessoal. Você que está tendo dificuldade com performance, tudo começa aqui, ó. Tudo começa na sua mentalidade, na forma como você está encarando as suas atividades. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse vídeo, nosso podcast de número 2. Já clica aqui no like, já encaminha esse vídeo aqui para mais pessoas que estão com dificuldade aí de conseguir desempenhar em alto potencial, certo? Pessoas que estão ali meio que atravancadas, meio que paradas. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, né, Alex? É Método P8 em todas. Aproveita, nos segue lá no XP Educa também, né? Também não esquece de conhecer também o curso da XP Educa, que vai estar o link da nossa página aqui embaixo. Vai lá, aproveita. Super promoção, R$ 99,90. Você pode parcelar em até 3 vezes
e vai ser uma ferramenta que sim, ela vai te alavancar para que você tenha alta performance. Afinal de contas, o Excel vai te ajudar com a automatização de tarefas repetitivas, organização. Enfim. Organização, perfeito. Ele vai te colocar. É tão importante tu graficamente trazer as informações do teu dia para você ver o desempenho, né? Isso. Acho que esse é um grande segredo também da performance, né? Você conseguir enxergar, olhar as coisas de uma forma diferente, entender se você está evoluindo, você está involuindo, porque hoje em dia nós estamos assim também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo podcast. Forte abraço e até mais. Até mais. Tchau.